O tema de hoje, então, nós vamos ver aqui alguns ladrões de alegria. Exatamente. Algumas coisas que roubam a nossa alegria. E eu queria, então, convidar você, depois, com calma, você vai ler aí toda a carta de Paulo, né, aos Filipenses, que certamente aqui nos mostra grandes ensinos e certamente Deus há de ser glorificado mais uma vez. Mas eu gostaria, então, como texto básico, trazer aqui somente um pedaço. Eu não vou ler a carta toda, né? Mas no capítulo 1, a partir do versículo 12, a Bíblia diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam, porém, o fazem de boa vontade. Outros proclamam a Cristo com inveja e porfia. Estes que fazem pela boa vontade são por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, né, que fazem com inveja ou porfia, pregam a Cristo por discórdia, insinceridade, julgando suscitar tribulações a minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Ficamos até aqui e certamente vamos discorrer aqui para que o Espírito Santo possa, mais uma vez, nos ensinarmos o caminho da salvação, como vivermos uma vida que alegra o coração do nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos falar, então, aqui, certamente, daquilo que rouba a nossa alegria, a felicidade. E, certamente, isso está diretamente ligado à maneira pela qual nos relacionamos com pessoas, com situações, né, com as coisas. Enfim, como levamos a nossa vida, né? Nós estamos alicerçados aonde? Em quem? Como é que você enfrenta a sua vida, o seu dia a dia? E, certamente, aqui nós estamos vendo que algumas coisas sempre vêm roubando a nossa alegria. Nós devemos estar, na verdade, sempre preparados para todas e quaisquer adversidades da vida. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Isso faz parte da sua história? O que é que tem roubado verdadeiramente a nossa alegria? É algo que eu gostaria que você começasse juntamente conosco aqui a pensar, a considerar. Aqui na epístola de Paulo, né, aos Filipenses, nós encontramos dois assuntos principais. A epístola fala sobre a alegria do Senhor e fala também sobre a mente de Cristo. Então, se você fundir os dois aí, a alegria do Senhor, a mente de Cristo, a alegria do Senhor é a nossa força. E certamente nós que fomos salvos em Jesus, a alegria está em nós. Nós não vamos alcançá-la, ela já está em nós. E é exatamente isso que nós queremos trazer ao seu entendimento, que você possa refletir seriamente acerca dessas coisas. A alegria do Senhor e a mente de Cristo. Paulo trabalha muito bem, mas ele fala também de alguns assuntos que certamente são chaves para roubar a nossa alegria no Senhor, né? Circunstâncias é algo que incomoda muito, né? A muitas pessoas. As próprias pessoas, os nossos relacionamentos interpessoais, como é que, né, lidamos com os demais, né? Colegas, amigos, enfim. A ansiedade, as finanças, enfim,
São várias coisas que podem estar roubando a nossa alegria. Aqui a gente vai falar algumas delas, aquilo que Deus colocar no nosso coração e o tempo que nós tivermos aqui. Mas entenda, essas coisas não podem roubar a nossa alegria, porque se Cristo está em nós, a alegria está em nós, né? Certamente essas coisas nós temos que atentarmos. E aqui, junto com a pastora Rogéria, né? Amém. Nós vamos começar falando sobre as circunstâncias, né? Sim, pastor. Que é algo que realmente incomoda. Aqui, como a gente leu no capítulo 1, somente o versículo 12. É interessante a gente observar que ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Olha a posição de Paulo diante da circunstância que ele se encontrava. Ele está simplesmente dizendo: olha, irmãos, eu quero cientificar a todos vocês, tá? Que o que está acontecendo comigo, onde é que ele estava? Numa cadeia. E ele fala assim: o que está acontecendo comigo é tão somente para que o Evangelho seja anunciado. Diante de uma situação como essa, diante de uma circunstância como essa, como é que nós nos procederíamos? Qual seria a nossa reação? Como olharíamos para situações como essa no nosso dia a dia? Sim. Paulo começa nos mostrando aqui exatamente, né, um homem que estava centrado na pessoa de Jesus. Ele olhava para a situação, mas ele considerava quem ele era em Jesus. Verdade. Quantas pessoas, por muito menos, ele estava em cadeias, preso, mas se alegrava porque via que o fato dele estar naquela circunstância era Deus levando a palavra, levando boas novas, levando o Evangelho. E ele estava sendo um canal de bênção nas mãos de Deus, por isso ele se alegrava. Ao contrário, tem muitas pessoas que por muito menos se entristecem com Deus. E aí, o que nós devemos fazer? Como estamos, né, nos relacionando diante de algumas circunstâncias? Eu gostaria que você pensasse muito bem acerca disso. Elas aparecem, filho, não tem como, né? E é quando menos a gente espera. Bate a nossa porta, às vezes até adentrando nos nossos lares, circunstâncias que realmente roubam a nossa alegria. Já ouviu situações em que pais expulsam filhos de casa só porque começaram a frequentar a igreja evangélica, porque disse que é de Jesus? Eu agora sou cristão. Diante de uma circunstância dessa, o que é que nós iríamos fazer? Como nós devemos nos proceder? E às vezes tem coisas que o próprio cônjuge, né, elimina toda e qualquer possibilidade de conversa, de relacionamento, e às vezes chega também até a expulsar de casa se o cônjuge se converte a Cristo. Não aceito, não quero, isso é palhaçada, isso é bobagem, isso é fanatismo, deixa essas coisas. São situações, circunstâncias. E aí, como agirmos? O que fazemos diante dessas situações? Não é verdade, pastora? Sim, é verdade. O que mais que a gente pode estar falando? Olha, nós podemos estar falando também que nas circunstâncias da nossa vida, como o Paulo falou, ele aproveitou aquilo tudo que estava passando ali em cadeias, ele transformou tudo aquilo ali em bênção. Ele viu ali uma possibilidade de estar trabalhando para Cristo, de não deixar que essas circunstâncias, na verdade, tirasse a alegria dele, acabasse com a alegria dele. Pelo contrário, ele nos dá a experiência dele é tão forte que ele nos dá aquela palavra tão maravilhosa para a gente nos alegrar em qualquer circunstância. E é interessante que nas circunstâncias também nós podemos falar também de um desemprego. Às vezes o desemprego bateu aí na sua porta e você agora está desesperado. O que fazer? E mediante a isso, sabe, não desespere não, você vai ter que confiar nesse Deus que você serve. Você vai clamar a Ele, colocar diante dEle todas as suas expectativas. Não estão nessa circunstância, estão em Cristo.
Muitas pessoas falam que nós estamos em crise. Não, nós estamos em Cristo. Aquele que confia no Senhor não se deixa se abater. Circunstâncias realmente batem na nossa porta quando nós menos esperamos. Estamos livres dessas circunstâncias? Não. Ela vai bater. De um momento ela vai bater. Você pode também estar dizendo, olha, eu perdi o meu ente querido, estou tão abatido, ou estou tão abatida de ter perdido aquela pessoa que eu tanto amo. E agora, o que vai ser de mim? Eu quero te falar que o Senhor é o seu bom pastor, Ele vai te amparar, Ele não vai deixar você desamparado nem desamparado, porque Ele está aí, Ele sabe da sua dor. Quero também falar das circunstâncias quando a gente passa por uma determinada coisa, em vez de ficar lambendo as feridas, lembrando o passado, muitas vezes quando nós passamos por uma determinada história da nossa vida, quem que não tem? Você tem a sua, eu tenho a minha, mas se você pegar da sua história e transformar a sua história em bênção, pegar essas circunstâncias todas que aconteceu na sua vida e tornar ela em bênção, o que você vai fazer? Você vai estar, então, sendo usado por Deus com ousadia, com intrepidez, com alegria. Sabe, não deixa se abater. Essa é a mensagem que queremos passar para você. Que se você não tomar cuidado, você vai poder, então, fazer o quê? Deixar que o ladrão roube a sua alegria.